Olá, meu nome é Poliana Mendes de Souza, eu sou professora da Universidade Federal dos Vales de Jequitinhonha e Mucuri, e em conjunto com meu colega, professor Carlos Alberto Góes Suzar, nós desenvolvemos o trabalho Extração de corante natural de pitaia para utilização em alimentos. O ser humano ele come com os olhos. Esse dito popular ele é comprovado cientificamente por pesquisadores de neurobiologia que concluíram que o sabor é composto por uma percepção conjunta dos 5 sentidos. A aparência, segurança, aceitabilidade e características sensoriais do alimento são todas afetadas pela cor. Nesse sentido, é interessante o uso de corantes. Os corantes são substâncias ou misturas de substâncias adicionadas aos alimentos e bebidas com a finalidade de conferir ou intensificar a coloração própria do produto. Para fazer isso, muitos corantes artificiais já foram desenvolvidos e são utilizados em ampla escala. Alguns estudos mostram o potencial tóxico que esses corantes possuem para uso em larga escala por um período maior de tempo. Nesse sentido, faz-se necessário o desenvolvimento de corantes naturais para substituir os corantes artificiais que ainda possuem esse efeito. Os corantes naturais eles são extraídos de produtos como frutas, vegetais, verduras, e um desses alimentos que podem ser utilizados para a produção de corante, que apresenta potencial para isso, é a pitaia rosa de polpa vermelha. O objetivo deste trabalho foi estudar os corantes naturais extraídos da pitaia vermelha para uso em alimentos. A pitaia ela foi cedida pelo setor de agronomia da Universidade Federal do Vale de Jequitinhonha e Mucuri. Ela foi colhida e completamente madura no período de janeiro a fevereiro de 2019. Os frutos foram higienizados e acondicionados em congelador até o momento de realizar a extração. Foram feitos 3 tipos de preparo para a produção do corante, com extrato aquoso, diretamente por imersão em água e a produção do corante. Esse mesmo corante foi filtrado e foi utilizado posteriormente como corante em matrizes alimentares. O extrato alcoólico, que foi preparado com etanol a 99,5%, que depois foi evaporado em rota evaporador, para obtenção de um extrato concentrado, e que depois foi utilizado também nas análises posteriores. E, por fim, a obtenção do corante em pó, que utilizou-se o extrato alcoólico produzido na etapa anterior. Esse extrato ele foi liofilizado, triturado, e aí teve a obtenção do extrato do corante em pó. Esses 3 tipos de corante, de extrato aquoso, alcoólico e em pó, eles foram avaliados quanto aos teores de antocianinas e de betacianinas. E também foram avaliados em uma matriz alimentar real. Eles foram dispersos em creme de leite. O creme de leite foi escolhido pela cor original que ele tem, muito próximo à coloração branca ou branquiça, e esse creme de leite tem os parâmetros CELAB medidos. Quanto aos resultados, aqui nós temos uma imagem tanto da fruta que foi utilizada, da pitaia, uma amostra real, e dos extratos produzidos. Então, a figura A pitaia, que foi utilizada nos estudos. Figura B, o extrato aquoso da pitaia. Figura C, o extrato alcoólico da pitaia. E na figura D, o corante de pitaia em pó. Como parâmetros de referência de corantes possíveis de ter na fruta, a gente verificou teores de antocianinas e de betacianinas. Quanto aos teores de antocianinas, verificou-se uma presença de 905 mg por 100 gramas para o extrato alcoólico, 76 mg por 100 gramas no extrato aquoso, e de 2.103 mg por 100 gramas na amostra liofilizada. E os teores de betacianinas foram de 16 mg por 100 gramas do extrato alcoólico, 1,2 mg por 100 gramas do extrato aquoso e 34,1 mg por 100 gramas para o corante liofilizado. Nesta outra imagem, nós já temos o creme de leite com as dispersões dos 3 tipos de corantes. Figura A, o creme de leite natural, sem adição de nenhum outro tipo de substância. Figura B, com a adição do extrato aquoso de pitaia, se observa uma amostra bastante homogênea, com uma coloração bastante roseada. A amostra C é com o extrato alcoólico da pitaia, e com a amostra D, que é com o corante de pitaia em pó. Nessa tabela, nós temos os parâmetros de cor CELAB para as amostras anteriores do creme de leite, com coloração com os 3 extratos. Se observa que há um decréscimo da luminosidade, então as amostras tendem a ter uma coloração um pouco mais escura. Há um incremento do eixo
verde e vermelho, da matriz A, e também um decréscimo do eixo azul-amarelo. Então, as amostras tendem a ter uma coloração mais tendente ao vermelho e ao azul. Então, uma coloração mais rosa, roxa e vermelha. Com a realização desse estudo, nós concluímos que os extratos de pitaia se mostram como uma fruta promissora para a utilização como corantes naturais de grau alimentar, e que os teores de antocianinas e beta-cianinas apontam para a tonalidade vermelho-roxo dos corantes obtidos, que a dispersão é uma matriz uniforme, e que ainda assim fazem necessários estudos suplementares para verificar estabilidade e outros parâmetros necessários para estabelecimento dessa matriz como corantes em uso alimentar. Há aqui algumas referências que foram utilizadas no desenvolvimento do estudo, e eu agradeço a atenção de todos. Muito obrigada.